Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodCref, o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, onde conversamos sobre temas relevantes tanto para a sociedade quanto para a categoria. Eu sou Valéria Araújo, sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Conselho, juntamente com a jornalista Kathleen Lopes e o assessor em TI Augusto Farias. E hoje nós vamos falar de um momento muito importante para o CREF 16, que é a comemoração dos 10 anos de atividade do Conselho. E para conversar com a gente sobre esse tema tão incrível, nós trazemos aqui o nosso presidente Francisco Borges de Araújo. Seja bem-vindo, Borges. Eu agradeço o convite e fico à disposição para falar sobre aquilo que eu tenho falado a vida toda, que é o Conselho, né? E hoje, especialmente, sobre 10 anos, né? Aliás, a comemoração de 10 anos do Conselho. Não são os 10 anos. É o ano de 2025 que celebramos os 10 anos do Conselho, não é isso? Isso. Salvo engano. E quando você olha para trás, qual foi o maior desafio enfrentado no início dessa trajetória? Eu acredito que desde que o sistema CREF foi criado, o maior desafio que todos nós encontramos, todos do sistema, é a missão do sistema, que é garantir que a sociedade seja atendida por profissional de educação física. Isso a gente sempre primou por isso. E é um desafio que ele é diuturno, né? E eu acredito que a gente vem vencendo, né? Claro que dia após dia a gente vai tratando desse assunto, mas a gente está vencendo pela necessidade e pelo entendimento da sociedade da importância da atividade física. Então, estamos nessa missão eterna, na construção desse sistema, para garantir que a sociedade seja atendida por profissional de educação física nas atividades físicas, que é prerrogativa nossa. E aí, como você bem disse, em 2025 nós celebramos os 10 anos de atividade do Conselho, inclusive com uma série de ações realizadas em várias cidades do Estado, né? Fale um pouco mais sobre isso. Os 10 anos, ele foi idealizado não por mim, mas por nós. Nós, vocês da comunicação, fizeram um trabalho excepcional. Desde o início, quando pensamos em criar um logo, né, que retratasse os 10 anos do Conselho, que foi em tudo que a gente programava, em tudo que a gente divulgava, estava esse material. Então, inclusive, foi muito... Eu particularmente, acho muito bonita, né? Foi criado por Carlinhos Malagueta, lá de Caicó, um design excepcional. E passamos a ou colocar em tudo aquilo que a gente divulgou, né? E também criamos um selo, isso, com a mesma imagem, que esse selo repercutiu legal, né? Ficou muito bonito também. A gente fez questão de distribuir para todas aquelas pessoas que nos procuravam para marcar esta data de 10 anos. Eu acredito, dos 4 conselhos que foram criados naquele dia, em 2015, nós tivemos esse cuidado de celebrar os 10 anos. Então, isso foi importante para a gente. E com uma programação extensa, não é? Sim, nós pensamos nisso. Além disso aí, a gente teve o cuidado de divulgar e de levar as pessoas do Estado, em 5 edições do CREF Móvel, atividades que não só divulgassem o Conselho, mas que oferecessem ao profissional e ao acadêmico de educação física aquilo que a gente se propôs a fazer, que era cursos, palestras, eventos, levando a parte administrativa do Conselho para as pessoas, divulgando a profissão, divulgando o profissional e fazendo a sociedade entender a importância desse profissional para ela nos mais longínquos rincões do nosso Estado. Estivemos em 5 regiões específicas, né, do Estado. Realizamos também o SINCREF, o segundo SINCREF, que foi espetacular. Tivemos a presença do Conselho Federal no SINCREF também, com o presidente e parte da diretoria. Inclusive, nesse dia, nós lançamos oficialmente o selo, né? Então, foi algo que marcou os 10 anos do CREF 16. E, além disso, nós também realizamos, ou melhor, as câmaras municipais realizaram sessões solenes em homenagem tanto aos nossos 10 anos, quanto a profissionais de educação física. Sim, e começamos em maio, em Parelhas, né? Começamos Isso. em Parelhas e fizemos, durante todo o ano, essas sessões solenes que as câmaras homenageavam o Conselho, os seus 10 anos, e, além disso, homenageavam também profissionais de educação física daquela região pelos serviços prestados à população. A última a ser realizada foi em Santa Cruz, em 15 de dezembro, mas também teve uma que foi espetacular, que foi a sessão solene na Assembleia Legislativa, que anualmente ela é realizada, mas essa foi especial.
realmente Exatamente, porque a gente teve um ganho enorme para os profissionais do Rio Grande do Norte, não é isso? Também. E o fato pitoresco é que foi exatamente no dia que o Conselho completou 10 anos, 12 de setembro. Estávamos lá também, com boa parte da diretoria do CONFEF, onde o presidente também foi homenageado, além de outros 10 profissionais, né? E neste dia nós celebramos a Lei 2.403, que garante que nas escolas quem vai ministrar atividade física é o profissional registrado no Conselho com licenciatura plena. Isso foi muito importante para todo o Estado, não só para o Conselho, mas para todo o profissional e para toda a sociedade. As escolas do Estado estão agora com a lei que garante que só pode trabalhar com educação física ou profissional licenciado e registrado no Conselho. É importante a gente dizer que já está em vigor, né? E o Conselho também está trabalhando em conjunto para que essa lei seja cada vez mais conhecida. Sim, essa lei é de iniciativa do deputado Hermano Moraes, que é um forte aliado do Conselho, sempre foi, e nós enviamos essa lei através de ofício para 16 directs e para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Socorro, e eu soube, através do nosso vice-presidente, que trabalha na Secretaria, que ela enviou também para todas as directs um memorando ou algo parecido com a cópia da lei. A gente tinha a ideia de passar por essas directs, divulgando a lei, a gente inicia esse processo, mas quando eu soube que a própria secretária divulgou essa lei, a gente ficou mais tranquilo. Então, agora, no começo do ano, nós vamos passar a fiscalizar, que é o nosso dever, né? Cobrando das escolas, cobrando das directs, e não só cobrando, mas colaborando com as directs para o cumprimento dessa lei, que é tão importante para a nossa garotada, para o jovem, tanto nas aulas de educação física quanto nos treinamentos esportivos. Exatamente, é um ganho para os profissionais que têm uma legislação que aí mostra que há necessidade real de termos profissionais de educação física dentro das escolas, não sendo outros professores a atuarem, né, como já aconteceu em momentos anteriores. Mas, além do profissional, também a gente tem um ganho para a sociedade, para esses alunos que contam com profissionais capacitados para ministrarem essas aulas. Eu vejo uma coisa, Valéria, também interessante nesta lei. É porque, até então, as professoras, os professores de outras disciplinas, muitas vezes completavam carga horária com a educação física. E eles sabem que eles não sabem. Então, eles tinham dificuldade de fazer aquilo, faziam quase que como uma imposição. Agora eles podem dizer, não, eu não tenho capacidade de fazer isso. Agora tem uma lei que diz que só quem pode é o profissional de educação física. Então, até para essas pessoas que completavam carga horária, muitas vezes, entre aspas, sem querer, estão livres, né? Estão livres porque agora a lei diz que só pode quem é registrado no Conselho. Quem é registrado no Conselho. E outra coisa que a gente naturalmente vem acompanhando os editais e todos os editais de concursos, tanto do Estado quanto dos municípios, que não exigem o registro, a gente entra com a ação, junto ao nosso assessor jurídico, e os editais são corrigidos. Por sorte e competência também, o que aconteceu aqui, agora praticamente ninguém mais divulga edital sem a cobrança do registro. Isso é bom para todos nós, principalmente para a garotada que vai ser atendida por profissional. Exatamente. Habilitado e capacitado. Um trabalho que é uma construção do Conselho, né? Você veja que antes existiam muitos e o número de editais foi diminuindo cada vez mais. Hoje praticamente não existe. Sem a exigência. E outra coisa interessante, não só o Conselho procura esses editais, quanto a própria sociedade. Os colegas profissionais ligam para o Conselho, mandam cópia, quando acontece, e a gente, entre aspas, vai buscar lá na fonte. O nosso assessor jurídico já tem, digamos assim, o dever dele é fazer isso. Ele tem um mandado de segurança e, felizmente, a Justiça tem nos atendido, cumprido a lei. E aí, voltando aos eventos de capacitação que nós promovemos, que são eventos gratuitos, é importante lembrar disso. Nós temos prezado muito por atrelar a doação de algum item para ser doado a alguma instituição, mas eles são gratuitos. E aí, qual o impacto que você vê da realização desses eventos para a categoria? Inclusive, vocês criaram essa ideia da inscrição social, né? É isso. Isso ganhou uma nova conotação. Como você falou, a gente não cobra, né? Mas muitos se sentem satisfeitos também em fazer essa doação. Em doar. Né?
Então, isso repercutiu muito legal. Inclusive, eu faço questão de citar Dona Raimunda lá em Mossoró, né? Quando ela foi para a abertura do evento, agradecer o leite que ela recebeu lá, pela doação dos colegas profissionais, e isso foi muito interessante para a gente, né? Tanto os conteúdos dos cursos que foram realizados, quanto essa ação social que o Conselho fez em todas as suas edições do CREF Móvel. Isso, e a gente percebe um retorno do profissional, né? Quando ele chega e agradece ao Conselho por aquela capacitação gratuita e até chega a sugerir também, pedir para que essas ações retornem à cidade e sugerir temas para que sejam apresentados ou levados. Sim, em todas as aberturas desses eventos, eu peço aos colegas profissionais que sugiram temas para a gente fazer os novos eventos. Porque quando eu chego na região, eu não sei qual é a necessidade daquela região. O profissional de lá é que tem como fazer isso. E a gente pergunta, o que é que vocês querem? Não, a gente não tem tido uma resposta muito frequente disto. E eu fico cobrando. Uhum. Outro fato importante é que vocês da comunicação fazem uma enquete, né? É uma pesquisa de satisfação. Isso. E nessa pesquisa os profissionais podem fazer isso também. Eu quero tal tema, eu quero tal assunto, eu quero tal modalidade, eu quero tal palestra, eu quero tal profissional aqui, porque na medida do possível a gente pode atender. Isso, e eles até avaliam como é que eles acharam, o que é que eles acharam do evento, tanto do atendimento administrativo, quanto das palestras, e quanto até a nossa própria presença, porque, no final das contas, a ideia de levar essas ações para o interior não é simplesmente de capacitar ou levar só atendimento, mas é estreitar a relação do conselho com o profissional, com as pessoas que são atendidas pelo conselho, e até humanizar a atividade do conselho, né? Mas voltando à nossa programação de 10 anos, de todos os eventos que foram realizados, teve algum que lhe marcou de forma especial? Não. Ou que tenha sido mais impactante? Eu não diria impactante, eu diria que os 10 anos eles foram impactantes. Né? Eles foram impactantes. A gente, nessa ideia de trazer os 10 anos para a tona, fez com que a gente andasse o Estado e visse a necessidade dos nossos colegas Isso. em determinadas regiões. Né? Já temos algumas cobranças, pessoas estão procurando, querendo saber quando é que vai voltar a acontecer. Nós temos um projeto muito interessante aqui, que é o Fundo de Desenvolvimento, né, do Conselho Federal, que nos irriga financeiramente para realizar esses projetos. Já estamos com a programação para este ano, 2026, né? Mas eu acredito que sempre que o colega profissional nos procura, a gente tem como fazer algo impactante para o Conselho e para a sociedade, principalmente para ele, que a gente sabe que hoje conhecimento é poder. Uhum. Né? Quanto mais você conhece, mais você se apodera daquilo que sabe. Então, é aquela ideia, quanto mais a gente ensina, mais aprende do que ensinou. Né? Então, quando você tem chance de oferecer algo àquelas pessoas para que ela aplique no seu dia a dia, isso para a gente é muito satisfatório. E com relação à participação dos profissionais no evento, a participação efetiva mesmo, o que é que você achou? Porque nós temos um público, para cada região a gente tem um público diferente, né? Eu digo que poderia ser melhor. Né? Poderia ser melhor. Nós tivemos, além das ações do CREF Móvel, nós tivemos o Sincref, segundo o Sincref, que é um evento bienal que está no calendário. Né? Com palestrantes nacionais e internacionais inclusive. Né? Inclusive, esse ano nós tivemos 15 palestrantes. Esse ano não teremos, 2027 certamente. Que é bienal. Né? Mas vamos fazer algo, eu não diria maior, mas mais denso. Mais denso, que a gente percebe que a gente precisa fazer mais. E fazendo mais, talvez com mais tempo, talvez repensando alguns formatos que a gente teve agora, mas sempre olhando para o profissional, olhando para o que ele pode oferecer com o que ele recebe do Conselho nesses eventos. E é interessante também a gente chamar a atenção do profissional em si, porque os nossos eventos são abertos tanto para os profissionais quanto para os estudantes de educação física, e muitas vezes nós vemos uma participação muito mais efetiva de estudantes ao invés de profissionais. E aí foi algo que até um próprio profissional, né, chegou a falar lá em Nova Cruz, ele disse, eu não lembro se você estava ainda,
Mas ele disse, olha, o evento está lindo, está incrível, os conteúdos são maravilhosos, mas o que me choca é encontrar que mais estudantes, ver que os estudantes têm muito mais iniciativa e muito mais interesse do que os próprios profissionais que muitas vezes cobram esse retorno do conselho. Eu achei interessante essa postura dele, porque, de certa forma, deu uma cobrada nos nossos colegas profissionais. Ele chamou, olha, e ele é profissional. Está oferecendo, a gente é que não está chegando, né? E quando a gente oferece também para o acadêmico, a gente vê que o acadêmico é o nosso futuro profissional, né? Então, alguém até reclamou do percentual exagerado de acadêmicos. Ora, a gente oferece, né? Se o profissional não vem, a gente chama o acadêmico. Isso. Se nós só tivéssemos profissionais e não tivéssemos vaga para o acadêmico, nós criaríamos outro curso, outro evento, outro momento para o acadêmico. Mas se o profissional não vem, a gente chama o acadêmico. Mas eu acredito que seja também o hábito. Nós não tínhamos isso, né? Passamos a ter. Eu acredito que a procura, a partir de então, vai ser bem maior. E a gente vai tentar oferecer na medida do possível isso aí. É uma construção de cultura, né? Porque também quando o Conselho começou a promover eventos, a gente tem uma participação pequena e cada vez foi aumentando. Então, essa participação do profissional também é uma tendência de que haja um crescimento. E aí, para 2026, para esse ano de 2026, quais as perspectivas? Já temos eventos programados? Temos. Não vamos divulgar ainda, mas temos. Porque a gente tem que saber que a função do Conselho não é realizar eventos. Eu digo, a função de qualquer conselho, não de educação física, qualquer conselho profissional, qualquer conselho de classe, é fiscalizar o exercício profissional. E eu friso muito isso. Nós não fiscalizamos o profissional de educação física. Nós fiscalizamos o exercício profissional. Exatamente para garantir que na profissão só trabalhe quem seja profissional habilitado no conselho. Então, o conselho está me fiscalizando. Não. Nós estamos fiscalizando alguém que pode estar no lugar do profissional. Isso. E pode não ser. Se ele for, ótimo. Se ele não for, ele vai ter que deixar o espaço para o profissional. Isso é assim em qualquer profissão. Então, nós vamos incrementar a fiscalização em 2026. Nós vamos aderir à tecnologia. O sistema Confef e CREF está criando a carteira digital, né? A carteira de identidade profissional digital. Nós vamos implantar em breve. É interessante que o profissional saiba que quem está emitindo essa carteira vai ser o Conselho Federal, não é o regional. Então, você vai ter a sua carteira digital e vai ter a física também, né? Nós estamos pensando ainda, estou dizendo aqui, não sei se vai dar certo, já lhe cobrei isso e vou continuar cobrando toda a equipe de comunicação e TI, é que nós vamos criar um assistente virtual. Sim. Né? Já falei com uma pessoa que é especialista nesse negócio. Para quê? Para que os nossos serviços sejam cada vez mais rápidos. Sim. Cada vez mais rápido. Ora, quando você consulta a sua assistente virtual, muita coisa você pode resolver ali mesmo. Não é para deixar... não estou querendo que o profissional deixe de vir à sede. Mas ele, ao invés de vir aqui resolver um problema... que muitas vezes não há necessidade do deslocamento. Pois é, ele consegue resolver ali e aí é um caminho mais fácil, né? A informação chegar mais fácil. Por exemplo, negociação de débito. Ora, você vem para cá, você conversa com o setor, você passa 1 hora conversando. Você vai sair com um resultado que pode ser feito por e-mail. Um e-mail de 2 ou 3 minutos você resolve tudo. Porque o que você conversa com a pessoa que você está negociando são palavras que vão voar. Mas o que está escrito está lá. Então, é só seguir ali. Então, a ideia é essa, que a gente vá usar a tecnologia para melhorar o nosso serviço, mas sem nunca esquecer que somos humanos, né? É necessário o contato, é necessário você vir ao conselho, você vir conhecer, você conhecer os conselheiros, você conhecer os funcionários. Vocês não sabem, as pessoas que estão lá fora não sabem o quanto essas pessoas se doam aqui dentro, né? Muitas vezes você chega aqui no conselho e pensa que eu vou no conselho e vou ser bem atendido. É nosso dever atender bem. Mas é bom que as pessoas saibam também, agende essas visitas, porque o pessoal tem muito o que fazer aqui. A nossa equipe é pequena, a nossa equipe é eficiente, está pronta para atender, mas quanto mais você usa a tecnologia ao seu favor, você está ajudando a si próprio e a todos nós que estamos aqui, e está ganhando tempo para lá fora você ter mais tempo para aplicar os seus conhecimentos para os seus beneficiários, para os seus clientes. Isso.
E para encerrar, Borges, que mensagem você deixa para os nossos mais de 10 mil profissionais já registrados e para os que estão chegando agora, nesse começo de 2026? Eu digo sempre que os 10 anos do Conselho, né, eles não estão atrelados ao futuro. Desculpa. Os nossos 10 anos do Conselho não estão atrelados ao passado, e sim ao futuro. Nós queremos fazer uma educação física, não diria diferente, mas a mais próxima da sociedade possível, a mais verdadeira possível. A gente quer que o nosso profissional busque conhecimento, procure se aprofundar naquilo que ele viu na faculdade, procure o Conselho, para que a gente possa trabalhar junto. Estamos fazendo algumas parcerias que serão importantíssimas para o profissional. As universidades que formam também, a gente pode se aliar, criando essas parcerias, para que a gente possa desenvolver um profissional que possa ser útil à sociedade. Aliás, a gente estuda para isso, né? Não só para a gente, estuda para o outro também, né? E bom seria se a gente tivesse boas coisas a favorecer ao outro, né? A partir da nossa profissão, do nosso conhecimento, do nosso bom relacionamento, dessas atividades que a gente tem no dia a dia, tanto em casa, fora de casa, na profissão e na sociedade. Exatamente. Obrigada por esse momento conosco, por esclarecer muita coisa para quem está assistindo. E, além disso, eu agradeço também em nome dos profissionais pelo trabalho. Não sou profissional de educação física, mas tenho esse conselho como o meu. E agradeço a você, em nome dos profissionais de educação física, pelo seu trabalho, pelo zelo com a profissão que vem de muito mais de 10 anos. Esse é um trabalho que vem de muitas décadas, né? E você é uma pessoa que não só os profissionais devem conhecer. Quem é de educação física, sim, pela história dele, mas também pela sua história pessoal, que é uma pessoa maravilhosa para a gente conversar, conhecer histórias e se encantar também. Bondade sua. E, como sempre, eu vou concluir com uma cetilha que diz assim: são 10 anos de conquistas que eu divido com vocês. A história é testemunho de tudo que a gente fez. O futuro nos convida. Deus deu uma longa vida para o CREF 16. Amém. E a você também. Obrigada, viu? E obrigada a você que esteve conosco aqui nesse episódio que traz história, que traz até emoção também e que traz perspectivas boas para 2026. E se você quiser saber tudo o que acontece no CREF 16RN, é só ficar ligado nas nossas redes sociais. O Instagram é @CREF16RN oficial. Temos perfil no YouTube, no Spotify, onde esse episódio vai estar disponível, tá bom? E até o próximo.